palavra que será lida agora e falada, que os irmãos coloquem de pé, de tamanho e poderoso Senhor desta palavra. São 12 versos e nós vamos ler os 12 versos. Diz assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não serão aceitos na tua presença, odeias todos que praticam o mal, destróis os mentirosos, os assassinos e traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o seu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua presença, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o caminho diante de mim. Em seus lábios não há palavras confiáveis, a mente deles só trama destruição, a garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que te amam, que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Aleluia. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado pelo nosso irmão Davi, que deixou registrado esses salmos há muitos anos. Tu já naquele dia da escrita desse salmo, desse poema, tu já apontava para nós nesta noite, Senhor. Muito obrigado, fala conosco, guarda esta palavra no nosso coração, Senhor, para aprendermos a viver segundo os teus mandamentos. Nos traz um alerta, Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos, para que possamos enxergar, ó Deus, quão tremendo é o nosso Deus. Te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, este é um salmo de Davi. Esse salmo ele não deixa registrado o contexto deste momento, mas nós sabemos que o Salmo 5 é um salmo de súplica, de aflição, de clamor ao Senhor. Davi deixa claro nesses salmos que ele pela manhã, ele acorda e a primeira coisa que ele faz é clamar ao Senhor, é colocar o dia dele nas mãos do Senhor, de quem pode agir na vida dele. Então ele escreve esses salmos, faz esse clamor pela manhã e ele registra isso, para que isso ficasse e chegasse às outras gerações como chegou até nós. Bom, eu sei que esse salmo é um salmo de aflição, e teve 2 momentos que Davi passou grandes aflições. O primeiro momento foi que Saul saiu à procura dele para matá-lo. Lembra que Davi encontrou ele, teve uma oportunidade de matar Saul, mas ele falou assim: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Isso que fazia o Senhor amar Davi tremendamente. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi amava e temia ao Senhor. Então o primeiro caso é, Davi é ungido rei, e Saul procura matar ele, tinha raiva dele. O segundo caso, o próprio filho dele, Absalão, ele usurpa o trono do pai. O pai tem que fugir do palácio, abandonar para não ser morto. E todos esses 2 casos, Davi não fere e não deseja a morte. Primeiro, não desejava a morte de Saul. Todas as vezes ele quis se reconciliar com Saul, e Saul, com sua própria mão, tira a sua vida. Segundo lugar, quando o exército de Davi sai ao encontro do exército muito mais forte de Absalão, ele chama os homens e fala: não façam mal a meu filho, não matem meu filho, mesmo sabendo que se Absalão estivesse de frente com Davi, mataria ele, mas ele pede que não mata. Mas
Eles matam o filho de Davi, Absalão. E este homem, neste momento aqui, ele está com o coração contrito. Então imagine-se que esse salmo foi escrito num desses dois momentos, mas nós não podemos dizer o certo, pois eu li Salmo 3, e Salmo 3 fala diretamente no momento em que Davi estava sendo perseguido por Absalão. Ele fala: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos que dizem a meu respeito, Deus nunca vai te salvar. Então logo em seguida, do 3, ele escreve o 4 e o 5, e eu tenho a impressão nítida ao ler, que este momento é o momento de Absalão. Bom, o 3, os escritores colocam no texto, no tema, que é Salmo de Davi, quando fugiu do seu filho Absalão. E agora eu pego, meus irmãos, o Salmo de número 4, e comparo com o Salmo de número 5, e o Salmo de número 4, ele fala assim, no verso 1, responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça, dai-me alívio na minha angústia. E no primeiro do 5 ele fala, escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. São as mesmas palavras. Depois no verso 2, do Salmo 4, ele fala assim, até quando vocês poderosos ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? E no 6 ele fala assim, do 5, destrói, Senhor, os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros, aqueles que o Senhor detesta. No verso 3 do capítulo 4, ele fala, saiba que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. E no 7 do 5 ele fala, eu porém pelo teu grande amor entrarei na tua casa, com temor me inclinarei para o teu templo, para o santo templo em oração. Ele repete as palavras. Depois no verso 3 do 5 ele fala assim, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e guardo com esperança. E ele fala aqui no 4, ofereçam então sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. O que o salmista está dizendo aqui, meus irmãos, é que nós precisamos clamar ao Senhor, clamar. O verso 8 do 4, ele diz, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E o 12 do 5 ele fala, pois tu, Senhor, abençoa o justo, o teu favor me protege como um escudo, e só me protegendo como um escudo, eu posso dormir em segurança. Homem cheio de Deus, homem que sabia, meus irmãos, que só Deus é segurança. A igreja precisa ter esta confiança de Davi. A igreja precisa entender que nós somos mais do que vencedores. Paulo diz, não só vencedores, mas mais do que isso, porque vencer uma batalha hoje, tu pode perder outra amanhã, mas com Cristo nós nunca perderemos a batalha, porque nós somos vencedores. E Davi tinha certeza, e ele acorda de manhã com o coração atribulado, com o coração sofrido, e ele fala, Senhor, escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, enxerga, olha o momento que eu estou passando, Senhor, me ajuda, me socorre. E o Senhor sempre socorreu Davi, assim como ele tem socorrido ao longo desses anos a igreja dele, e a mim e a você também. Quantas vezes nós achamos que não tem mais jeito, estamos sozinhos, mas o Senhor ouve o meu clamor, o Senhor não rejeita um coração quebrantado, e a igreja precisa se quebrantar, precisa se despir do eu, para que o Senhor ouça a oração. O salmista sabia da força de Deus, e sabia que este Deus era o Deus que ouvia as orações e enxergava os gemidos da gente, assim como ele fez lá com o povo no Egito. Ele falou, olha, eu ouvi o gemido do meu povo, e eu mando você, Moisés, retirar o meu povo de lá. Meu povo não será escravo, e nós não somos escravos, mas precisamos orar, irmãos, tem que orar, temos que investir tempo em oração. Os dias são maus, e nós precisamos orar, porque nós temos tempo para trabalhar o dia todo, nós temos tempo para fazer a alimentação, 2, 3, 4 vezes por dia, nós temos tempo para passear, mas muitas das vezes o tempo de oração, o investimento na oração é muito curto, mas o Senhor
Ele ouve a sua oração. Lembra de alguns exemplos, como Ezequias, que orou, clamou e ele ouviu a oração de imediato e ele muda a história. E assim ele faz conosco, né? Isaías capítulo 65, no verso 24, ele diz assim: antes de clamarem, antes de vocês clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Aleluia. Nem o problema existe ainda. O problema nem existe ainda. Ele já está sabendo que esse problema vem. E ele está ouvindo a tua oração. Invista tempo em oração. No verso 3 ele fala: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração, e eu aguardo com esperança, eu espero no Senhor, eu dobro o meu joelho, eu oro, mas eu sei que a resposta do Senhor vem, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite completa de angústia, de tristeza, mas ele diz também que a alegria vem pela manhã, amém? Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam na minha e na tua vida, diz o profeta Jeremias. Todos os dias pela manhã as misericórdias dele se renovam, e as misericórdias do Senhor se renovou na sua vida hoje, e você venceu um dia todo. Você está aqui e venceu o dia todo. Quantos ficaram pelo caminho? Quantos estão amarrados? Mas o Senhor, por sua infinita misericórdia e graça imerecida, você está aqui hoje, está aqui adorando ao Senhor. E isso é que Davi acreditava. Quando ele orava, ele tinha prática de oração. Todo o tempo na Bíblia nós lemos que Davi está em oração. Davi está em oração, e ele fala: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro. E ele fala: meu rei e meu Deus. Aqui Davi está vivendo a aliança com Deus. Ele está chamando Deus de rei dele, rei de Israel, rei dos reis, Senhor dele, mas Deus dele, o único Deus dele. Ele sabia que Deus podia responder. Ele fala: de manhã, Senhor, ouves o meu clamor, de manhã eu te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Era um homem de oração, um homem que não saía sem orar ao Senhor, um homem que não ia para a guerra sem orar. Ele fala assim: Senhor, é para o meu exército, é para eu ir na guerra, o Senhor vai dar vitória ou não? E o Senhor falava: Davi, não vai. E ele não ia. O Senhor falava: Davi, vai. E ele ia e vencia. Quando você clama pelo Senhor, quando você divide, compartilha a tua vida com o Senhor, e Ele te manda aí, tu pode ir que você vai vencer. Mas quando tu compartilha a tua vida com o mundo, com as coisas do mundo, com aquilo que não é pão, não é espiritual, Deus às vezes não está no negócio, e a gente sofre a vida toda repetindo os nossos erros. Mas quando tu clama ao Senhor, Ele te ouve. Ele está atento. Davi fala: esteja atento ao meu grito de socorro. Irmãos, tem momento de desespero na vida do crente. O crente é provado. Tem momento de desespero, que você tira os últimos esforços da tua garganta para clamar ao Senhor. E Davi fala: Senhor, ouve a minha oração. No verso 4 ao 6, ele fala: tu não és um Deus que tenha prazer em injustiça, tu és justo, tu faz justiça, tu é um Deus justo, eu confio no Senhor. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar, porque Ele é bom, Ele é sempre bom. Os planos do Senhor é plano de fazer o bem para você e não o mal, plano de fazer você prosperar. Quer prosperar? Busque ao Senhor. Quer vencer? Busque ao Senhor. Não faça as coisas sós, não seja você sozinho, não caminhe sozinho nem com o mundo, mas convide ao Senhor a estar contigo todos os dias. Clama a Ele, conversa com Ele. Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é tremendo. Quando você fala com Ele, Ele dá respostas, Ele responde você. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho tido tanta resposta de Deus, irmãos, mas tanta resposta clara. Eu prometi que não ia ficar contando esse testemunho, mas é tão bom. Essa semana eu falei com ele, eu saí de lá do serviço, tinha umas 3 empresas que eu faço serviço, para que não, as 3 não fazem mais serviço comigo há um bom tempo. Aí eu saí andando lá, peguei o carro, aí eu falei assim: Senhor, essas 3 empresas nunca mais vieram, será o que houve? Hoje ligaram as 3.
Vai entender, Deus. Mas não podia ser duas e mais outra de outro lugar? Mas por que são as três? Porque ele ouve a oração. Ele mostrou para mim hoje, sabe o que é? Moisés, eu estou presente. Apesar de ser você, eu estou presente contigo, na tua vida. E as três ligaram para mim, eu fiquei tão feliz hoje. Mas ele tem feito maravilhas no meio da igreja. Ele tem feito maravilha. Nós estamos indo para um terreno imenso. Compramos a dinheiro. Nós tínhamos o dinheiro. Uma igrejinha desse tamanho, pequena. Compramos a dinheiro. Vamos, um terrenão imenso. Vamos começar a construir a nossa igreja. E a glória da segunda casa será maior que a primeira. Imagine que a glória disso aqui, isso é lindo, é maravilhoso. Isso aqui, a outra será maior ainda. Deus, Ele é justo para cuidar de você, Ele é justiça. Aí Ele fala no 5, os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos que praticam o mal. Irmãos, a Bíblia fala conosco, não é com ímpio, não. Cuidado com o nosso, precisamos ter cuidado com o nosso coração. Quem sou eu? Quais são as minhas atitudes, as minhas tomadas de decisões em relação às outras pessoas, em relação a Deus? Porque o Senhor não tem prazer em quem pratica o mal. Porque a Bíblia diz, ame o seu inimigo. Porque amar um amigo é fácil. Amar um amigo é fácil. Mas a Bíblia fala, o Senhor Jesus fala, ame o seu inimigo. Porque precisamos praticar o bem, porque o Senhor odeia todos os que praticam o mal, diz Davi. Deus não tolera iniquidade, Deus não tolera homens maus, perversos, não tolera. Deus não tolera arrogantes, os arrogantes serão afastados de Deus. A igreja precisa ter o coração bom, precisa amar ao próximo, precisa praticar o bem, como diz Tiago. Precisa fazer o bem. Como vai pregar o evangelho para alguém que está com fome e sai com a barriga vazia? Como a igreja, pelo contrário, os nossos irmãos juntavam tudo que tinham, vendiam tudo, resolveram viver por Cristo. No 6 ele fala, destrói os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros, o Senhor detesta. Se ensinam, não. O que passa disso é procedência maligna. O crente é de uma palavra. O crente não pode falar, ao atender o telefone, diz que eu não estou. Não pode, mas faz. O crente não pode tocar a campainha, ele mandar dizer à criança que não está. Porque o Senhor detesta isso. O crente, ele precisa ser verdadeiro. O Senhor é justo juiz. O salmista diz claramente que Deus se aborrece com esses que praticam iniquidade. Isso traz a ira de Deus. Irmão, se a mão de Deus está sobre você, você é vitorioso. Mas todos que se levantaram contra o Senhor, que o Senhor se irou, esses pereceram, porque trocaram o Senhor. Lembram, irmão, lá de Mesaque, Sadraque e Abednego, de Ananias e Azarias? Lembram deles? Lembram de Daniel? Esses homens amavam o Senhor, esses homens foram para fornalhas. Foram para dentro do fogo, mas o Senhor estava com eles no fogo. Foram para a cova dos leões, mas o Senhor estava com eles nos leões. Todos entraram e passaram pelas lutas, mas sobreviveram a lutas. Mas aqueles que lançaram eles contra o fogo ou contra os leões, esses homens foram tragados pelos leões e pelo fogo. Seus irmãos, leiam Daniel, vocês vão ver, todos que se levantaram contra o povo de Deus para tentar destruir o povo de Deus, esses foram destruídos. Então você é vencedor. Pode se levantar o mundo contra a igreja, mas a igreja jamais vai perecer, porque o Senhor da igreja, Ele é vivo. Mas Davi fala no verso, que o Senhor destrói os mentirosos, o Senhor, ele odeia os assassinos, os arrogantes, Ele não aceita. E ele fala no 7, eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa, com temor me inclinarei para o seu santo templo, onde ele ficava na presença dele. Ele fala, eu me inclinarei com temor. Sabe qual é o temor que quer dizer aqui, irmãos? É respeito na adoração, é amar a Ele sobre todas as coisas, é colocar Ele nos primeiros lugares da sua vida. É isso que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor, o primeiro a saber do problema ou da vitória é Ele. Compartilhe com Ele, Senhor, venci, Senhor,
Eu orei e o irmão foi curado. Senhor, eu consegui uma oportunidade de emprego. Senhor, sabe aquele negócio que eu estava fazendo, deu certo. Compartilha primeiro com ele, a primícia é dele. Honre ele, seja amigo dele. Caminhe com ele, que aí você tem vitória. Quem caminha com ele, ouve a voz dele. Lembra lá dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Lembra, no domingo? Domingo o Senhor ressuscitou. E foi no domingo que eles foram embora. Eles esqueceram que no terceiro dia era o dia da vitória. Eles sofreram na sexta-feira a morte do Senhor. Eles sofreram no sábado a morte do Senhor, o luto. E no domingo era o dia da vitória que o Senhor falou. E eles foram embora, deixaram o Senhor. Mas sabe o que o Senhor fez? Ele ressuscitou e ele foi ao encontro deles. Não fala que ele estava em outro lugar. Eles dois foram tristes de volta para Emaús, e quando de repente o Senhor se põe do lado dele e vai conversando com eles. E quando senta na mesa com eles, eles falam: você não sentiu o seu coração arder? Senti. Era Jesus. E eles voltaram 11 quilômetros correndo a pé para falar para os irmãos. Perderam a oportunidade de glorificar lá com os irmãos. O Senhor está do lado do crente, mesmo no momento de dificuldade, falta de fé. Não deixe de orar, de buscar ao Senhor. Não procure vingança, não procure ficar aborrecido com aqueles que não gostam de você, com aqueles que maquinam contra você. Não se aborreçam. Ele diz assim, que o Senhor é Ele que luta as tuas lutas. Amados, diz Paulo aos Romanos capítulo 12, verso 19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei a ele, diz o Senhor. Então ame o teu irmão, mesmo no momento que você for perseguido, não fique aborrecido, não se entristeça com isso, não fique magoado, não fique triste. Entrega ao Senhor, confia nele, que esse é o Senhor que nós servimos aqui. Porque não adianta nós estarmos aqui hoje ouvindo a voz do Senhor e se aborrecer com o próximo aí amanhã, se preocupar se vai ter comida amanhã ou não. Mas o Senhor falou que não se preocupe, porque os pássaros comem, não trabalham, não plantam, e vocês que são amados do Senhor, não se preocupe com o que vocês vão vestir, que os lírios do campo eles não trabalham, não tecem, mas eles são lindos, nem Salomão se vestiu igual a eles. E por que a gente continua, depois que o Senhor falou claramente para a gente, preocupado e perdendo a noite de sono pelo dia de amanhã? Precisamos honrar o Senhor em tudo, irmãos, nos dias bons e nos dias maus. Me lembro de Paulo, que foi para um martírio, dizendo, combati o bom combate. Ele estava doido que chegasse aquela hora para arrancarem a cabeça dele, porque naquele momento ele viu Cristo. Lembra-se de Estevão? No momento que apedrejavam eles, ninguém viu. Estavam cheios de ódio, apedrejando Estevão, e lá estava Jesus na escada esperando ele, acenando para ele. Foi direto. Homens que deram a vida pelo Senhor, amaram o Senhor mais do que tudo. Do verso 7 ao verso 10 fala sobre os inimigos de Deus, aqueles que não amam o Senhor. Ele fala assim no 7, eu porém pelo teu grande amor entrarei na tua casa, com temor vou me inclinar para o teu santo templo. E Tiago, esse o irmão do Senhor, esse aqui o irmão do Senhor, Tiago no seu capítulo 1, 2 e 3 diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança para vocês. Cada dia que somos provados, somos mais fortes. Só crente mesmo, né, irmãos? Os outros desistem, mas quanto mais somos provados, mais nos fortalecemos e enfrentamos mais gigantes amanhã, e os gigantes caem e a igreja continua prosseguindo, porque somos fortes. Então, meus irmãos, considerem motivo de alegria os dias maus também. O dia que está apertado, considerem dia de alegria, porque é o mesmo Senhor. Paulo fala, eu aprendi a viver na escassez e na fartura, contudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Precisamos saber ser uma igreja forte, uma igreja que ama, uma igreja que contribui, uma igreja que divide, uma igreja que visita. Precisamos ser assim. Não podemos deixar de congregar, irmãos. Não podemos deixar de estar perto um do outro. Precisamos se preocupar um com os outros, como que o irmão está. Que é uma igreja forte, é uma igreja que ama.
O salmista, ele enfatiza a grandeza e a misericórdia de Deus, quando ele fala: eu sei que tu ouves a minha oração. No verso 8 ele diz: conduz-me, Senhor, a tua justiça. Conduz-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Essa é a oração que devemos fazer todos os dias. Prepara o caminho. São muitos os inimigos, os ataques são muitos, muita coisa. A igreja está sendo atacada todos os dias, a igreja coletiva está sofrendo no mundo todo, mas nós individuais, nós crentes no Senhor, somos perseguidos todos os dias. Satanás não abre mão de tacar flecha todos os dias. O exército dele é enorme, mas maior é o que está em nós do que o que está com eles. Então, na hora do ataque, saiba que maior é o que está em nós. Lembra do que o profeta Eliseu falou para o Senhor diante do exército que estava contra ele? Falou: Senhor, abre os olhos desse jovem para que veja o tamanho do nosso exército. Ele abriu e viu a vitória do povo de Deus. Nós precisamos crer nesse Senhor, precisamos crer nele, precisamos crer que o Senhor é bom e ele cuida de nós. Davi, ele não pede a Deus que destrua os inimigos. Ele não pede, ele pede ao Senhor que faça justiça, que ele não poderia fazer a justiça. Ele fala: conduza-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Eu quero viver segundo a tua justiça. Senhor, eu não quero fazer justiça com a minha mão, mas aplana o teu caminho diante de mim. Tira as arestas, para que eu não tropece. Me mostra o caminho da cruz para que eu caminhe. Irmãos, quando estiverem zangados, aborrecidos, tristes, abatidos, fala: Senhor, aplana o teu caminho, me mostra as veredas, me tira dos pedregulhos, dos espinhos, me conduz na tua direção. Pede a Ele, clama por Ele, chama por Ele. Ele está pronto para te servir, está pronto. No verso 10, ele fala assim: condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações. Condena, ó Deus. Ele não condena, ele não faz justiça, mas ele entrega na mão do Senhor, porque o Senhor falou que ele é que é juiz, nós não somos juízes. Ele fala: condena-os o Senhor, condena eles, Senhor. Caiam eles por suas próprias maquinações, não precisa a gente empurrar. Expulsa por conta dos seus muitos crimes, pois eles se rebelaram contra ti, não contra mim. Ainda que Davi estava sendo perseguido por eles, apedrejado por eles, eles maquinavam contra Davi, mas Davi era de Deus, então eles se rebelaram contra Deus e não contra Davi, porque somos do Senhor. E ele fala: ai daquele que tocar na menina dos meus olhos, ai daquele que tocar no meu ungido. Ou vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo, que quem habita dentro de vocês é que comprou vocês, que foi pago o preço. Você é propriedade exclusiva de Deus, não divide com ninguém. Diz a Bíblia que ele tem ciúme de você, é só dele, ninguém toca. Ele fala: o homem pode matar até o corpo, e depois ele faz o quê? Mas eu tenho o poder de lançá-los no inferno. Palavras do Senhor. Ele vive contigo, ele não está simplesmente do teu lado, ele está dentro do teu coração. Quem atira uma flecha em você, está atirando uma flecha nele, e o inimigo não tem poder, porque ele é a muralha, ele é a pedra angular, ele é a torre segura, ele é o guarda de vigia, está de olho em você todos os dias, mesmo antes de você clamar, ele já te ouviu. Davi afirma que tem alegria aqueles que se refugiam no Senhor, tem segurança. Ah, irmão, como é bom, você pode vir cheio de problemas, mas você chega à noite ou de madrugada, você dobra o teu joelho na cama, você ora, você tira 600 quilos das tuas costas. Você sabe que o problema não está resolvido por você, não sabe o que vai ser amanhã, mas quando tu coloca o teu problema na mão do Senhor, tu fala: coloca sobre mim, coloca esse peso sobre mim, essa ansiedade sobre mim, e Ele cuida, né? Pedro fala: Ele cuida de vós. Pedro fala: Ele é que cuida de vós. Você não cuida de você, você não tem capacidade de resolver os seus problemas. Não se desespere,
porque você não tem como resolver os problemas. Não se desespere. Quantas pessoas pulam da ponte Rio-Niterói por motivos ou outros? Quantas pessoas se matam, perdem sua vida? Quantas pessoas desistem, começam a vagar aí moribundos, mendigando? Não adianta, que você não é capaz de resolver o seu problema. Só tem um que é capaz de resolver o problema. Ele chama Jesus de Nazaré. E por sinal, mora contigo. Está dentro da tua casa. Está dentro do teu carro, teu coração, teu terreno. Mas quantos não conseguem enxergar este homem, este brilho, este poder que está do teu lado? Como não enxergar? Só não enxerga o Senhor, aquele que não tem comunhão com Ele, que não conhece Ele. Davi sabia quem era o Senhor. Davi sabia, e Davi pede para o povo se alegrar. Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 4, verso 4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. E ele repete: novamente direi para vocês, igreja, alegrem-se no Senhor. Se alegra, se levanta, se ergue, olha para a cruz e fala: Senhor, contigo eu sou mais do que vencedor, eu não vou perder esta batalha, eu pensei que eu ia perder. João capítulo 15, verso 11: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Palavras do Senhor. Se alegre em Jesus, porque a alegria com Jesus é uma alegria completa. Não se alegre com o mundo não vai se alegrar com você, o mundo não está nem aí para Jesus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está entregue aos príncipes deste mundo, mas nós estamos entregues ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, varão de guerra corajoso, general dos exércitos celestiais e chefe dos exércitos da terra. Ninguém pode mais do que Ele. Ele bota reino e tira reino, Ele levanta no trono e Ele derruba no trono, Ele salva quem Ele quiser, Ele ama você porque Ele quer. O mundo pode ficar doido, mas Ele te ama e Ele está acabado, não tem conversa. Mas Pedro escrevendo sua primeira carta, no capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim: portanto, igreja, irmãos, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Se humilhem, irmãos, se quebrem, não tenham tamanho, não seja grande, somos nada. Ele ama um coração quebrantado. Pedro fala: humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que você seja exaltado no tempo devido, no tempo dele, no tempo certo, tu há de ser exaltado. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês desde que vocês saíram do ventre da mãe de vocês. Você não era nem formado, ele já sabia quem era você. Tua história está escrita por ele. Só Ele muda os caminhos. Não perca a tua noite de sono. Só Ele pode mudar o caminho, está escrito já. Ele te conhece antes de você nascer. Ele sabia que você estaria aqui hoje. Se tiver um problema amanhã, não se desespere, está escrito. Tenha saída. Você não é seu mais. Você foi comprado. Você é propriedade de alguém muito poderoso, que tem muito recurso. E ninguém mexe na propriedade de ninguém. Calma, ora, conversa com Ele, pede explicação a Ele. Senhor, por que está acontecendo isso? Clama a Ele. Ele fala que clama a mim que eu te darei resposta. E ele fala na primeira carta de João, capítulo 4, verso 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho único ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Alguém veio ao mundo, Filho único, morreu por mim e por você, para você viver por meio dele. Ele já deu a vida dele. Viva a tua vida, alegre-se no Senhor. Mais uma vez eu te digo, alegra-te, como Paulo falou, porque alguém já sofreu as tuas dores, alguém já pagou o preço. E ele fala: Pai, cuida deles, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. E ele fala: no mundo vocês terão aflição, mas calma, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E vocês são vencedores por causa disso.
Somos vencedores. Ele fala, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como paga pelos nossos pecados. É você errar, você não pagar, e Ele vem e paga o preço por você, porque você é incapaz de pagar. Não tem como, o valor é muito grande, não tem como pagar. É morte, é paredão, vai morrer. É muito alto o preço. Pode juntar o mundo todo e dar o dinheiro, fazer uma vaquinha que não paga. Aí chega o dono de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, fala, eu compro ele. Eu compro, mas não tem valor, não tem ouro, não tem prata que pague. Eu dou o meu sangue por eles. Se é a vida que vocês querem, morra eu e eles vivam. Como, irmãos? É por graça, porque não merecemos. Erramos todos os dias, erramos o alvo, pecamos. Não pecamos contra homens. Quando você se levanta contra homens, você peca contra Deus, porque você é a imagem de Cristo. Paulo diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação da igreja que crê. Então a igreja tem que ser transformada e diferente. A igreja tem que saber perder, porque ganhamos perdendo. Às vezes perdemos na rua, as pessoas enganam a gente. Às vezes as pessoas enganam, mas ganhamos com Cristo, porque somos diferentes deles. Eles pensam que enganaram a gente, mas são enganados por Satanás. E precisamos ter misericórdia daqueles que se levantam contra a gente. Lucas, escrevendo no segundo livro, Atos, capítulo 4, verso 11 e 12, diz: Este Jesus Cristo, é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Pedra angular. A pedra angular é a pedra da coluna principal. Eles construíam aquelas portas redondas e colocavam aquela pedra principal. Ela segurava todas as pedras. Milhares de pedras, de toneladas de pedra, mas aquela pedra encravada ali, angular, ela segurava todo o peso. Esta pedra é Jesus de Nazaré. É Ele que carrega o teu peso, não é você. É Ele que carrega a tua vida, não é você. É Ele que te deu uma família, não é você. Então Ele cuida da tua família que Ele te deu. Acalma o teu coração quando tiver problema na tua família. É Ele que sustenta você. Então acalma quando a panela estiver chegando no final, que você entra em desespero. Acalma o teu coração, porque maior é o que está em nós. Maior é aquele que é por nós. Maior é o nosso Senhor. Por isso que Davi, ele fala no Salmo 3, verso 5, eu me deito e durmo, e torno a acordar amanhã, porque és o Senhor que me sustenta. Aleluia. Capítulo 4, verso 8, ele fala, em paz me deito e logo eu adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. O crente, ele chega em casa, ele deita a cabeça e ele dorme. Quando ele está em desespero, ele clama e o sono vem, porque o choro, meus irmãos, o choro, a tristeza, a angústia, as lutas, pode durar uma noite toda na tua vida, mas pela manhã, o Senhor te socorre e a alegria chega. Porque as misericórdias do Senhor é a prova de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é que te mantém em pé. A misericórdia do Senhor é aquela que te salva de todos os problemas. E no final disso tudo, meus irmãos, no final disso tudo, nós vamos morar no céu. Isso é que o diabo fica revoltado, isso é que o mundo fica odiando, porque eles não vão morar no céu, mas a igreja vai morar no céu, e há um dia que há de estrondar esse céu, as nuvens se rasgar, e o Cordeiro de Deus vai aparecer com poder e glória, e vai te chamar pelo nome, pelo teu nome, é individual.
E nós estaremos aqui falando: pronto, Senhor. Aí Ele vai virar para você e vai falar assim: seja bem-vindo, bendito e bendita de meu Pai. Tenha felicidade, recebe o que tem preparado para vocês desde a fundação do mundo. Desde quando eu criei o mundo, eu já tinha um lugar para você. Entra para o gozo do teu Senhor, e aí você vai ter vida eterna, não morre nunca mais, só alegria, e nem dos ímpios nós vamos lembrar, porque a distância é muito grande, há um abismo muito grande entre a igreja e eles. A paga deles eles já tiveram, e nós vamos viver com Cristo eternamente. E vou dizer para vocês: há uma escritura lavrada no teu nome, o lugarzinho está pronto lá. Ele foi preparar lugar, e eu não abro mão do meu pedacinho não. Eu não abro mão não, eu quero pegar aquele pedacinho assim muito curvado, não, quero pegar ele no meio, a escriturazinha na mão, porque é garantido, foi comprado com preço de sangue, foi Cristo, foi Deus, foi Jesus. Então Ele manda o Espírito Santo nesta noite falar com você: acalma o teu coração, acalma. Ele fala: minha alma, Davi não fala isso? Minha alma, espera só mais um pouquinho, porque se abate, porque te abate, ó minha alma, calma, espera só mais um pouquinho, estamos na porta do céu, vamos pular para dentro, para nunca mais ver este mundo, porque você foi comprado, é propriedade exclusiva de Deus, o mundo não tem força contra você. Acalma o teu coração, amém? Que Deus te abençoe rico e abundantemente. Guarda esta palavra no teu coração, todos os dias. Lembra-se que o Senhor é bom, muito bom, e nós amamos o Senhor, amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, muito obrigado, Deus. Nós queríamos ouvir a tua voz, mas eu não sabia que tu ia me falar claramente desse jeito. Palavra abençoada que tu nos deu, Senhor, é só por graça mesmo, meu Deus, porque nós não merecemos. Obrigado, meu Paizinho amado, obrigado, meu Deus querido. Tu fortalece a tua igreja, nós cremos em ti. Às vezes erramos, fraquejamos, mas tu nos levanta com a tua mão poderosa. Só tu nos fazes descansar em segurança, Senhor. Só tu nos fazes, Senhor. Mas nós sabemos que tu aprova o caminho dos justos, Senhor, e nós queremos ser justos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Como o salmista fala no Salmo 1, Senhor, como é feliz aqueles que não seguem o conselho deste mundo, não imita a conduta desse mundo, Senhor, e muito menos se assenta na roda desse mundo. Somos separados, Senhor, somos odiados pelo mundo, somos odiados, mas a tua palavra diz que do teu trono tu ri deles, Senhor, porque tu é forte e poderoso, tu é um cetro de ferro, e eles são vasos de barro que não suportam a tua força. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque tu responde quando nós clamamos, Deus. Tu faz justiça, Senhor, tu faz justiça, Senhor. Nós deitamos e dormimos porque só tu, Senhor, nos fazes descansar em segurança, em tranquilidade, porque tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam, nos protege de todo mal. Acalma, Senhor, a nossa alma quando estamos angustiados. Ouve o nosso clamor, Senhor, o nosso grito de socorro. Sempre precisamos de ti, Senhor. Não somos nada e ninguém sem o Senhor, mas também somos muito gratos por Jesus Cristo, Senhor. Que tu sai da tua glória, todo poder, glória, honra tu tem, e tu se faz carne para mim salvar e salvar a tua igreja. Nós não merecemos, Senhor. Perdoa nossas falhas, Senhor. Tem misericórdia de nós quando erramos contigo. Não olha para nossas imperfeições e para nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tua intercessão ao teu Pai por nós. Eu sei que tu pega os nossos pecados e lança no mais profundo do oceano, para que o Senhor não se lembre deles. E nós somos gratos. E agora que estamos encerrando este culto, Senhor, nos leve em paz às nossas casas, nos livra do mal. Esconde essa palavra em nosso coração para não pecar contra o Senhor. Aos nossos visitantes amados, Senhor, leva em paz até os lares,
Obrigado pela vida deles, pela vida dos irmãos que aqui estão, pela vida dos irmãos que estão em casa ouvindo a palavra, pela vida do nosso amado pastor, da irmã Fatinha, dos meninos. Senhor, protege, guarda, levanta muralhas, Senhor, bota teus escudos poderosos ao lado do nosso pastor. Tem misericórdia dele, Senhor, dá força, saúde, coragem para ele prosseguir, Senhor, nesta batalha tão árdua, tão difícil. Obrigado pelo amor do pastor pela igreja, por nós. Obrigado pela visão missionária que o nosso pastor tem. Obrigado por ter escolhido o pastor Reginaldo para estar conosco aqui. Obrigado pelo ministério desta igreja, pelos diáconos, pelos trabalhadores, pelas irmãs obreiras, pelos professores das crianças, das classes. Muito obrigado. Muito obrigado que tu escolheu esse povo para estar congregando aqui, Senhor. Muito obrigado. Agora reveste todos eles, Senhor. Reveste, Senhor, com teu manto sagrado, com a tua proteção, com a tua mão poderosa. Acampa teus anjos, Senhor, munidos de espadas celestiais ao nosso redor, para que o inimigo que brada ao nosso derredor não tenha força contra a tua igreja. Protege a tua igreja. Lembro também do nosso governo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do governo, do presidente, dos ministros, da irmã Michele, do teu povo ali que trabalham ali. Tem misericórdia. Salva o Brasil, Senhor. Salva, Senhor, esse povo, aqueles que se levantam do mal, Senhor, salva eles, Senhor, converte, Senhor, se apresenta a eles, Senhor. Tem misericórdia desses homens maus e sanguinários, Senhor, que roubam a nação. Tem misericórdia, Senhor, salva eles, Senhor. Eu te agradeço porque o Brasil, em meio a tamanha crise mundial, somos o celeiro do mundo de alimentos. O mundo começa a procurar o Brasil, preocupado na fome e na escassez, mas esta pátria amada, Senhor, é do Senhor Jesus. Nós cremos em Jesus, nós estamos aqui, somos seus filhos, Senhor, e somos gratos ao Senhor, somos muito gratos, Senhor. Obrigado pela tua palavra livre no Brasil, obrigado porque podemos congregar, obrigado, Senhor, porque somos uma igreja livre e podemos falar do Evangelho. Agora cuida de cada lar, Senhor, da tua igreja. Cuida das panelas dos nossos irmãos, da despensa. Abençoa esta igreja. Muito obrigado pelo privilégio que vamos começar a construir a nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque tinha tantas pessoas para tanto tempo, mas neste momento tu escolheu para a gente construir a igreja. Nós fomos escolhidos. Obrigado pelo privilégio, Senhor. Obrigado por termos a oportunidade de colocar ali um tijolo, um cimento, capinar o quintal. Obrigado, Senhor. Obrigado pela honra que tu nos deu. Obrigado, Senhor, porque tu escolheu essa igreja como tua igreja. Agora te peço pelos nossos irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, aqueles que sofrem perseguição, Senhor, nesses países que perseguem, aqueles que sofrem de fome, doença, aqueles que estão nas cavernas escondidos, aqueles que estão condenados à morte, Senhor. Tem misericórdia dos nossos irmãos. Vai lá, Senhor, esteja com eles, Senhor. Acalma o coração deles, da família. Quantos pastores estão presos, Senhor, nos corredores da morte por falar do teu nome. Tu é o Deus, Senhor, que tu faz justiça. A vingança é tua, Senhor, mas apazigua o coração, acalma o desespero dos nossos irmãos. Dá comida àquelas criancinhas, Senhor, lá com o pastor Eliel na África. Alcança as meninas, Senhor, que se prostituem lá no Amazonas. Os jovens, Senhor, que são captados pelo tráfico. Tem misericórdia, tem misericórdia. Repreende o inimigo, Senhor. Transforma aqueles que creem no Senhor. Te pedimos isso por misericórdia, não por merecimento, mas em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e nosso Salvador, é que nós te oramos. Amém e amém. Estenda as mãos para os meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor poderoso de Deus Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja no coração desta igreja hoje e eternamente. Amém. Vão em paz, irmãos.